Coloque as mãos juntas, porque vamos falar com Deus, não pode ser de qualquer forma. E vamos fechar os nossos olhos para orar. Posso começar? Pode. Querido Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida que o Senhor traz, muito obrigado pela comida. E eu sei que algumas pessoas morrem, é muito triste, mas a gente quer a companhia, que alguns estão morrendo por essa Covid-19. Eu espero, Senhor, que você mate essa Covid-19, que estaremos todos bem com o Senhor. E muito obrigado por esse dia. Quer dizer, que esse dia que está começando. E no nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Murilo. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, a professora Miriam vai pedir algo para vocês. Existe um recurso no Zoom que é o bate-papo. O bate-papo não é para você conversar. O bate-papo é para você tirar suas dúvidas. Então, eu estou vendo aqui que 2 pessoas já colocaram oi, ok. Não. Usem o bate-papo para escrever, colocar ali as suas dúvidas. Coisas pessoais agora a gente não tem tempo. Depois, no outro momento, a gente pode fazer um Zoom para matar a saudade, para conversar com os amigos. Mas agora é momento de aula. Então, ali no Zoom, você pode colocar a sua pergunta, tá? Não coloque nenhuma conversa de gênero pessoal. Hoje eu quero começar a aula elegendo um líder para me ajudar. Esse líder vai poder responder as minhas perguntas. Eu vou colocar para vocês visualizarem alguns slides. Esses slides, eles são da aula de matemática. Então, agora você vai abrir a sua apostila lá na página 205 e 206. Essas 2 páginas. Vocês já fizeram esses exercícios, porém, a professora Miriam observou que muitos tiveram dúvidas, muitos erraram, e esse erro é porque faltou um pouco de conhecimento. E a professora Miriam vai ensinar para que vocês possam fazer a correção. Então, agora, nesse momento, você vai ouvir. Pode anotar aí no seu caderno as suas dúvidas, ou aqui no bate-papo, e aí depois você vai perguntar. E eu vou eleger hoje a Esther como líder. Então, Esther, quando eu colocar na tela um slide e a turma não esteja visualizando, você vai falar, professora, eu acho que a turma não está vendo o slide. E se tiver tudo ok, você também me dá um retorno. Ó, nós estamos vendo. Combinado, Esther? Ô, prof. Sim. Tá? Outra coisa, a Maitê está com o microfone ligado e o Murilo está com o microfone ligado. Agora não Mas, pode, ô, prof. tá? Se você... Fala, Murilo, rapidinho. Eu me confundi. Mas qual é o número da página mesmo? Nós vamos abrir na página 205 Tá, da apostila de matemática. tá. Ok? Vamos Valeu. Isso, vamos fazer a revisão desse conteúdo e ver o que nós erramos, para depois nós colocarmos lá na plataforma já corrigido, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu verificar se todos estão com o microfone desligados. Todos estão, joinha, então vamos lá. Pessoal, então nós vamos revisar esse conteúdo, que é da página 205 e 206. Vamos lá. Vocês fizeram essa questão, certo?
Estão enxergando por completo o slide? Sim. Então, vamos lá. Número 1. O perímetro de um triângulo equilátero é 21 centímetros. Neste caso, a medida dos lados desse triângulo é de... Olha só, primeiro você tem que saber o que é um perímetro. O que é um perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Observem esse triângulo aqui, ó. Ele é equilátero. Por que ele é equilátero? Porque ele apresenta as três medidas dos lados com a mesma medida. Isso, os três lados com a mesma medida, tá? Por isso que nós chamamos ele de equilátero. Agora, qual é a medida dos três lados? Qual é a medida dos três lados? 21 centímetros. Mas o que ele quer saber é quanto mede esse lado, quanto mede este e quanto mede esse. Os três lados. E aí você vai ter que fazer uma conta para descobrir, tá? Porque como eu expliquei para vocês, perímetro é a soma das medidas. Então, ele somou a medida deste e deu 21. Olhem essa imagem aqui. Aqui nós temos a imagem de uma figura, é um quadrado. Sim. Esse lado aqui, ó, é 6 metros, esse é 6, esse é 6, esse é 6. Somando todos os lados... Ô, prof, não está aparecendo. Agora apareceu. Tá. Somando todos os lados aqui, ó, tá? Deu 24 metros. Sim. Tá? Então, olha só. Vamos supor que o seu pai tenha um terreno e ele quer colocar, fazer um muro nesse terreno ou fazer uma cerca nesse terreno. Então, quando que a gente usa o perímetro no nosso dia a dia? Nessa situação que eu estou falando para vocês. O pai precisa cercar o terreno, ele vai construir um muro ou uma cerca, e ele tem que saber qual é o perímetro. Ou Prof. Oi. A Paula está perguntando que página que é. 205. Desliga o microfone, Esther. Tá? Então, aqui, ó, a mãe tem uma toalha. Essa toalha é retangular. A mãe quer colocar em volta da toalha, ela quer colocar uma renda em volta da toalha. Então, ela precisa saber o perímetro. O que ela faz? Ela mede todos os lados e depois ela soma. Então, aqui esse lado tem 4 metros, esse 16 metros, esse 4 metros, esse 16. Somou tudo, deu 40 metros. E aí ela vai conseguir comprar a renda que ela precisa, tá? Pessoal, agora é foco. Então, estou vendo que alguns estão mexendo na lousa. Não é para mexer na lousa, tá? Agora você precisa prestar atenção para fazer a correção do seu exercício. Joia? Lembrando que essa aula está sendo gravada, então tudo que você fizer aqui vai aparecer na filmagem, correto? Então, voltando aqui, ó, foi o que ele fez. Ele somou tudo e deu 21 centímetros. E agora eu quero saber quantos centímetros tem em cada lado, tá? É uma continha que você vai fazer, você vai pensar, será que é de dividir, será que é de vezes, que é de mais ou menos? Pense nas possibilidades e tente resolver. Se você já resolveu, né, depois nós vamos corrigir. A número 2 é um desafio. Olhe só essa imagem aqui. O que lembra essa imagem? O que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar 3 linhas retas. Lembrando, tem alguns que fazem exercícios
e não usam régua. Essa atividade você vai fazer uso da régua para fazer uma linha reta, né? Na verdade, aqui é 3 linhas retas, senão as linhas não vão ficar retas. Então, o que você vai fazer nessa figura? Tem que colocar 3 linhas retas, onde você vai ter 3 quadrados. Então, essa figura, você vai colocar 3 linhas, transformando em 3 quadrados. Aqui dentro vai ter que aparecer 3 quadrados, tá? Lembrando que isso aqui se parece com algo. E aí, esses 3 quadrados, eles têm que ter a mesma medida. Lembra que os lados dos quadrados têm a mesma medida, certo? Vamos agora para número 3. O perímetro de um triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele é diferente, ó. Ele apresenta 2 lados iguais e um com a medida diferente. Esse lado aqui e esse tem a mesma medida. E esse aqui, uma medida diferente. Então, olha só. O perímetro de um triângulo isósceles é 17 centímetros. E o lado com medida diferente tem 5 centímetros. Ó, 5 centímetros. Podemos afirmar, então, que a medida dos outros 2 lados é... Aqui são 2 continhas, tá? Aqui eu já tenho a medida deste. Tem alguém que depois a professora Miriam vai ver na gravação que não está obedecendo. Tá? A professora não bloqueou o instrumento de trabalho, aí a lousa, nem o bate-papo, mas a professora consegue ver quem está mexendo no slide aqui, tá bom? Então, aqui, ó, essa medida aqui nós já temos. Essa medida, ela foi incluída aqui, nos 17 centímetros. Eu só não tenho esta e não tenho esta. A medida total desse triângulo é 17 centímetros. E aí eu vou ter que fazer 2 contas para descobrir a medida deste lado e deste aqui, tá? Vamos para a próxima questão. Em qual dos polígonos regulares abaixo os ângulos medem menos que 90 graus? Ó, observem todos os polígonos aqui, ó. Estão observando? Esses polígonos, eles têm ângulos. Essa aberturinha aqui é um ângulo. Aqui nós estamos falando do triângulo. Esta outra aberturinha é outro ângulo. E esta aberturinha aqui é outro ângulo, tá? Neste quadrado aqui, eu tenho 4 ângulos. Nesta outra figura, eu tenho 5. Um aqui, nessa abertura, outro aqui. Então, o que vocês vão analisar? Qual dos polígonos regulares abaixo você consegue encontrar um que tenha menos de 90 graus? Olha só isso aqui. Esse símbolo que eu coloquei aqui é menos de 90 graus. Então, essa abertura aqui, dessa semi-reta, indica menos de 90 graus. Essa abertura já indica 90 graus. Essa aqui é mais do que 90 graus. Ó, esse sinalzinho é de maior. Maior que 90 graus. E esta aqui é também maior que 90 graus. É igual a 180 graus. Tá? Então, vocês vão analisar, vão apontar aqui qual dessas figuras tem os ângulos que medem menos que 90 graus. Vamos para o número 5. Pinte o quadrilátero. Quadriláteros são figuras que têm quantos lados? 4. O nome já diz, ó. Quadrilátero, que tem apenas 2 lados paralelos. O que são paralelos?
são linhas retas que elas têm a mesma distância entre si. Então, você vai pintar o quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos. Observe esse retângulo aqui, ó. Que tem 2 lados paralelos e aqui tem mais 2. Então, pintem somente aquele que apresenta 2 lados. Esse aqui tem mais do que 2 lados. Vamos para o número 6. Observe a área de um campo de futebol representado pelo quadrilátero. Isso aqui é um quadrilátero representando o campo de futebol com os seus respectivos ângulos. Olha aqui, esse símbolo aqui representa que aqui tem um ângulo. O que é ângulo? Ângulo é abertura a partir de uma vértice. Aqui tem um encontro, ó, dos segmentos de reta, e essa abertura eu encontro o ângulo, tá? E aí ela vai ter uma medida. Se for maior que 90 graus, nós chamamos de um ângulo obtuso. Aqui tem outro que é o ângulo raso, que também é maior que 90 graus. E tem o ângulo agudo, menor que 90 graus, e tem o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, esse campo de futebol aqui, que é representado por um quadrilátero, apresenta ângulo agudo e rasos. Observem aqui para responder, ó. Ele apresenta tanto ângulos agudos como rasos. Letra B, ângulos retos e obtusos. Olha só, o ângulo reto e obtuso, ele apresenta este ângulo e este ângulo. Apenas ângulos retos. Letra D, apenas ângulos rasos. Ele apresenta esse tipo de ângulo. Tá? Você vai analisar para responder. Próxima questão. Questão número 7. Vocês vão dividir esse triângulo equilátero. O triângulo equilátero apresenta os 3 lados com a mesma medida. E vocês vão formar deste triângulo 3 triângulos iguais. Então, vocês vão usar linhas retas, para formar dentro desse triângulo 3 triângulos iguais entre si. Tá? Então, pensem aí em como você pode fazer isso. Aonde você vai traçar a reta para formar os 3 triângulos iguais aqui dentro, com as mesmas medidas. Questão número 8. Das figuras a seguir, qual é o quadrilátero que não tem ângulo reto? Eu estou falando de quadrilátero. Por exemplo, essa figura aqui tem 4 lados. É um triângulo. Lembram que o nome já se refere à quantidade de lados que tem. Essa figura aqui tem 4 lados. Observe quantos lados essa figura tem, esse polígono tem. Então, das figuras que você viu que tem 4 lados, qual figura não apresenta ângulos retos? Vamos à questão 9. A imagem que você está vendo aqui representada é de um trecho do mapa de um bairro. Se a praça central tem a forma de um retângulo, ó, praça central a forma de um retângulo. Então, a rua T é paralela com a rua P, com a rua R ou com a rua S? Lembra do que significa a questão do paralelo? São as linhas, são as retas que mantêm a mesma distância entre si? Então, respondam se é a letra A, se é a letra B, C ou D. Vamos para a próxima questão. A 10ª questão. Analise os seguintes polígonos.
qual deles não é um quadrilátero? Eu já comentei aqui com vocês que os nomes, ó, quadrilátero é porque tem, aí você já sabe, né? Então você vai ver, essa aqui não é um quadrilátero? Essa, e vai analisando para responder corretamente. Vamos para um próximo desafio. A questão 11. Quantos triângulos há na figura abaixo? Tem questões nesse exercício que é para estimular o pensamento de vocês, que é para vocês exercitar a mente. Não são questões fáceis, são questões que exigem que você fique um pouco mais de tempo pensando e analisando. Então, olha só, quantos triângulos há na figura abaixo? Eu vi lá que teve diversas respostas, teve resposta certa, mas a maioria não estava respondido corretamente. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar o todo, né, e analisar. No todo, eu consigo ver quantos. Depois, tenta minimizar um pouquinho e depois vai para a parte menor. E aí, tenta ver quantos triângulos são. Eu finalizei a explicação. Agora eu vou encerrar a minha apresentação e eu vou dar a oportunidade para você expor as suas dúvidas. Não é para você responder as questões oralmente, é para você falar das suas dúvidas. Depois, a professora Miriam vai olhar lá na plataforma eClass, se você postou, se você fez a correção das questões, para ver o que você compreendeu dessa aula, tá? Então, vou aqui interromper para olhar para vocês. Agora, vamos lá. Quem é que tem dúvida? Em qual questão você ficou com dúvida? Pode levantar o dedinho que eu dou a oportunidade para você falar. Então, vamos lá, Matheus Carneiro. Diga, apresente a sua dúvida. A1. A1. Você entendeu o que é um perímetro? Perímetro, Mais ou menos. ó, perímetro é a soma dos lados de uma figura. Ó, eu vou usar aqui esse livro, ó. Tá vendo? Esse livro tem forma retangular, certo? Opa, deixa eu pegar esse caderno aqui. Esse caderno tem forma retangular. Deste lado, ele tem uma medida. Deste outro, outra medida. Aqui uma outra medida e aqui uma outra. Então, o que ele fez? Ele somou todas as medidas e colocou lá 21 centímetros. Agora, você vai ter que fazer uma conta para ver quanto que mede cada lado. Você já tem o total. Quantos lados tem um triângulo, Matheus? Quantos lados? Isso. Um triângulo. Triângulo 3. Isso, ó, o nome já diz, triângulo 3. Então, olha só, se ele mede 21 centímetros no total, né? E ele tem 3 lados, que tipo de conta você vai fazer? O que você acha? Pensa um pouquinho. Quanto? 3 lados? São 3 lados. Ele mediu tudo e deu 21 centímetros. E aí eu quero saber quantos centímetros tem em cada lado, tá?